Ei, gente, então, vamos lá? Vamos fazer aqui, então, algumas questões sobre espelhos esféricos. Na verdade, o que nós vamos fazer aqui são meras aplicações matemáticas utilizando as equações dos espelhos esféricos. Ao término das aplicações das equações, a questão matemática da coisa, nós vamos associar as respostas às características das imagens. Para isso é importante que lembremos do referencial de Gauss, tá bom? Mas até chegarmos lá, vamos à parte prática, a parte matemática da coisa. Olha só. Um objeto O de 20 centímetros de altura. Então você imagina que exista um objeto de altura ou tamanho 20 centímetros. Eu coloquei O aqui embaixo, por quê? Porque O é a letra nas equações que simboliza tamanho ou altura do objeto, tá bom? Muito bem. Esse objeto está posicionado a 75 centímetros de distância do vértice de um espelho esférico côncavo. Então você imagine o seguinte, que aqui você tenha um espelho esférico côncavo e aqui então esteja posicionado o objeto ao longo de um eixo principal. Normalmente esses objetos são colocados perpendicularmente ao eixo principal. A distância que separa o objeto do vértice do espelho vale 75 centímetros. E nas equações, a letra que simboliza posição do objeto ou distância do objeto ao vértice do espelho é a letra P. Então, eu vou colocar aqui também escondidinho P. Nós já sabemos que O em questão vale 20 centímetros. Já sabemos que P em questão vale 75 centímetros. Atenção, o espelho é côncavo, o espelho ele tem natureza côncava, você vai ver isso depois. E muito importante também, o raio de curvatura. O raio de curvatura desse espelho vale 50 centímetros. Vamos determinar algumas coisas? Determine item A, a distância focal desse espelho. Letra B, a posição da imagem. Letra que simboliza a posição da imagem é P'. A altura da imagem. Letra que simboliza tamanho ou altura da imagem. E atenção às características da imagem. Vamos lá então? Item A, atenção. Dado o raio de curvatura, para nós obtermos a distância focal, temos que aplicar aquela relação inicial entre os segmentos centro de curvatura vértice, que é o raio, e foco vértice, que é a distância focal. A relação entre a distância focal e o raio de curvatura é essa daqui, tá? Muito simples, a distância focal será dada então pela metade do raio de curvatura. A distância focal em questão do espelho será de 50 sobre 2. A distância focal será de 25 centímetros. Tranquilo? Observe que apesar de não ter aparecido aqui, a distância focal ela tem que ser positiva. Por quê? Porque o espelho ele tem natureza côncava e o espelho côncavo apresenta distância focal e raio de curvatura com sinais positivos. Ok? Sem problemas? O item A já se foi. Vamos ao item B. O item B, o objetivo do item B é calcular a posição da imagem. Vamos calcular a posição da imagem P'. Observe que agora nós temos a distância focal e a posição do objeto. Nós temos F, nós temos P, vamos obter P' a partir da equação dos pontos conjugados. Custa nada, nós vamos repetir aqui a equação dos pontos conjugados. 1 sobre F, que você já sabe que vale 25. 1 sobre P, que você já sabe que vale 75.
mais 1 sobre P'. P' é então o nosso objetivo. Vamos lá? Como que ficaremos aqui então? Então vai ficar assim, ó. 1 sobre 25 vai ser igual a 1 sobre 75 mais 1 sobre P'. Ok? Olha só, pessoal. Nós temos denominadores diferentes. Observa que haverá a necessidade de obtermos um MMC. Tá legal? O MMC entre 25, 75 e P', 75 é múltiplo de 25. Então, o MMC será 75 P'. Ora, então vamos fazer o seguinte. Como ficará, então, a soma das frações visto P'? Vamos lá. 75 P' por 25, aqui vai ficar 3 P'. 75 P' por 75, aqui vai ficar P'. 75 P' por P', teremos então 75. Tranquilo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar seguimento aqui ao lado. Teremos 3 P' igual P' mais 75. Ora, 3 P' igual P' mais 75. A primeira resposta está aqui. Se jogarmos P' para o outro lado, vai ficar 2 P', não é? 2 P' igual a 75. P' será 75 por 2. 37,5 centímetros será o valor de P'. Atenção, o sinal algébrico para P' é positivo. Vou deixar guardadinho aqui, você vai ver o porquê, tá bom? Bom, vamos para a letra C. A posição da imagem. Como é que a gente... letra C. A altura da imagem. A posição da imagem já está aqui, P'. Vamos calcular a altura da imagem, que é simbolizada pela letra I. Vamos trazer a equação da ampliação para cá, que nós temos assim, ó. I sobre O igual a menos P' sobre P. Vamos ver como é que ficaria aqui então. Olha só. Temos assim, I, que é o nosso objetivo, que é a altura da imagem, sobre O. Atenção que nós não utilizamos O até agora. São os 20 centímetros. I sobre 20 vai ser igual a, atenção, não esqueça do sinal negativo da equação da ampliação. P', 37,5 é o valor de P', e o valor de P nós já sabemos que vale 75, ok? Atenção, gente, 75 é o dobro de 37,5. Então, essa fração aqui, olha, quando simplificarmos, vai ficar 1 sobre 2. E ao levarmos 20 para o outro lado, vai ficar 20 sobre 2. Chegamos então à conclusão que I vai ser igual a 20 sobre 2, resposta 10 centímetros. Atenção, está dando por falta alguma coisa? Sim, o sinal negativo, ok? Bom, e agora? E agora vamos à letra D, que são as características da imagem. Mas antes, eu vou pedir para que você recorde junto comigo o referencial de Gauss. Como é que funciona, então, o referencial de Gauss? Lembre, se P' for positivo, a imagem terá natureza real. Se P' for negativo, a imagem terá natureza virtual. Lembre também que se I for
positivo, a imagem terá natureza direita. Atenção à análise por pares ali, tá? Real, virtual, direita ou invertida? Quando será invertida? Quando I for negativo. Quando I for negativo, teremos então uma imagem de natureza invertida. Estamos aqui com o referencial de Gauss, lembrado. Vamos então às características da imagem apenas pelos resultados matemáticos. Observe. Vamos procurar P' aqui. Quanto deu P'? P' deu 37,5. Esqueça o valor numérico. Importante estar aqui. P' positivo. Se P' é positivo, a imagem P' positivo, a imagem será real. Vamos saber se é direito ou invertido? Então você tem que olhar para o sinal do I. I tem sinal negativo. Se tem sinal negativo, a imagem será invertida. Tranquilo? E lembra daquela brincadeira, daquele macete que eu passei para vocês? Toda imagem real obrigatoriamente é invertida, as características que são intrínsecas, tá? Real, invertida, virtual e direita. Muito bem. Falta apenas sabermos se a imagem é ampliada, reduzida ou igual. Aí você vai ter que ir por comparação numérica mesmo, tá? Observe o tamanho do objeto, 20 centímetros. Esqueça o sinal negativo. Olha o tamanho da imagem, 10 centímetros. A imagem é menor, a imagem diminuiu. Se a imagem é menor, se ela é diminuída, é porque a imagem ela tem natureza reduzida, viu? Aplicações matemáticas e a conclusão física em cima dos valores matemáticos. Bem bacana, hein?